Have You Ever Seen the Rain é uma canção do grupo norte-americano Creedence Clearwater Revival, lançada no início dos anos 70. Ela está presente em Pêndulo, o sexto álbum de estúdio do grupo, e é considerada um dos maiores sucessos da carreira deles e do rock mundial. Seu grande marco aconteceu no ano de 71 no Canadá, quando protagonizou o topo da parada RPM. Já na Billboard dos Estados Unidos, ela parou na posição de número 8, mas isso não limitou os seus parâmetros de sucesso, já que ela continuou sendo uma das músicas mais tocadas por lá e por todo o mundo. E aqui na América do Sul, precisamente no Brasil, ela foi uma das músicas mais tocadas nas rádios naquele mesmo ano de 71. E em consequência de todo esse sucesso, ela foi certificada como single de ouro, sendo o 8º do grupo a receber essa premiação. Há várias interpretações sobre o significado de Have You Ever Seen the Rain, e numa delas é dito que a letra seja uma crítica à guerra do Vietnã, que estava em atividade naquela época. Esse conflito iniciou no final dos anos 50 e se estendeu até metade dos anos 70, ou seja, foram quase 20 anos de guerra. E a crítica seria justamente sobre a atenção que esse embate recebeu nos seus primeiros anos e como essa atenção foi se abafando com o passar do tempo na chegada dos anos 70. Simplificando, é como se as pessoas e os órgãos públicos tivessem parado de se importar com essas questões, embora elas ainda estivessem acontecendo. Um exemplo recente que pode ser usado foi o conflito entre Israel e Hamas. Vários meios de comunicação noticiaram e, de repente, aquele era o assunto mais comentado do momento, só que passados alguns dias, por mais que esses conflitos ainda estivessem acontecendo, as pessoas foram parando de comentar. Associando a mensagem da música a esse contexto de guerra, nós podemos entendê-la como uma retratação de como a gente se comporta nesses tipos de situações, preferindo se cegar a enfrentar os problemas. Mas é interessante pontuar que a letra parece não nos culpar por isso, até porque muitas coisas ruins que acontecem no mundo não estão sob o nosso controle. Então, essa da gente se cegar diante desses problemas é como se fosse um instinto de proteção. O que os olhos não veem, o coração não sente. Há também um outro recorte sobre a música, este confirmado pelo vocalista do Creedence, John Fogerty, que também fala sobre conflitos, só que pessoais, precisamente entre os membros da banda. E para entendermos melhor essa história, precisaremos voltar lá no final dos anos 60, que foi quando ela se formou. Fundada na Califórnia no ano de 67, o Creedence foi a criação do até então jovem músico John Fogerty, que desde criança sonhava em ter a sua própria banda de rock. Ele viu esse sonho se realizar quando seu irmão Tom Fogerty e mais 2 amigos, Doug Clifton e Stu Cook, abraçaram sua ideia. Talentosos e privilegiados, os rapazes caminharam na contramão de muitas bandas que começam na garagem e não enfrentaram grandes dificuldades para alcançar o sucesso, que veio de forma imediata logo no lançamento do primeiro álbum que levava o mesmo nome do grupo. Com John nos vocais, Tom na guitarra, Stu no baixo e Doug na bateria, o Creedence vendeu milhares de discos e conquistou uma legião de fãs Estados Unidos afora. No entanto, mesmo com todo o sucesso, raramente os bastidores eram amistosos e ficaram marcados por momentos de discussões relacionadas a ciúmes, inveja, angústias e egocentrismo entre os próprios membros. Acontece que Tom Fogerty nunca gostou da ideia de ver o seu irmão mais novo, John, assumindo a posição de vocalista do grupo, o que ele entendia como um cargo de liderança. Suas principais reclamações eram sobre John levar todos os créditos. Era ele quem recebia a maior atenção da imprensa, dos fãs, e chegou um ponto em que o Tom ficou totalmente revoltado ao descobrir que ele estava sendo reconhecido como um membro da banda do John. Em decorrência disso, desde o primeiro momento em que esteve no Creedence, ele deu indícios de que não ficaria por muito tempo e que se lançaria em carreira solo na primeira oportunidade que tivesse. E foi o que de fato aconteceu.
Muito pela fama e pelo dinheiro, Tom suportou o Creedence por 4 anos, até enfim anunciar a sua saída em 71, justamente no ano de lançamento de Have You Ever Seen the Rain. No entanto, antes mesmo de sua saída, seu irmão John já havia começado a escrever a canção, já prevendo o que iria acontecer. A música fala sobre as angústias que John sentia ao pressentir que o seu grande sonho de estar numa banda de rock estava próximo do fim. Ele sabia que sem o Tom, os outros membros da banda, Doug e Stu, que também nunca estiveram satisfeitos com seus cargos, também deixariam o grupo. Alguém me disse que há uma calmaria antes da tempestade. Eu sei que está vindo há algum tempo. Nessa primeira estrofe, podemos entender como pressentimentos ruins que John estava sentindo, mesmo que tudo aparentasse estar bem. A banda estava no auge do sucesso, mas também com os dias contados. Então, ele estava angustiado em pensar nessa possibilidade. Em seguida, há um trecho que diz que, logo após a tempestade, sempre nasce um dia ensolarado. E disso podemos entender como um momento de otimismo de John, que buscava desesperadamente encontrar algum consolo diante aquela situação. E isso é bem interessante porque casa com o primeiro recorte da letra que fala sobre a guerra do Vietnã e fala sobre a gente se cegar diante dos problemas. Então o John estava querendo se cegar diante aquele problema. Ou ele acreditava que seu irmão pudesse voltar atrás em sua decisão, ou que mesmo após o fim da banda, ao menos eles se mantivessem como amigos e o respeito um pelo outro. Então a figura da chuva surge como uma metáfora a algo bom que ele acreditava que fosse acontecer após o encerramento da banda, uma vez que ele acreditava que todos os conflitos que aconteciam entre eles eram ocasionados justamente pela existência dela. E é isso, nesse vídeo eu falei um pouco da história da canção Have You Ever Seen the Rain, do Creedence Clearwater Revival. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, falem aí nos comentários se vocês gostam dessa música, se vocês já conheciam essa interpretação, se vocês têm alguma outra. É isso, beijinhos e até o próximo vídeo.